Olá, 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. Parabéns a todas. E hoje estamos aqui com uma live especial e atenção a isso, tá? Quem vai participar agora da nossa live é a professora Patrícia Vanzolini, a professora Daniela Mucilo e a professora Silvia Marzagão, que vão se apresentar aqui, vão dar um breve histórico da área de atuação delas e vão pontuar aí as novidades do direito e da jurisprudência sobre violência contra a mulher. Eu vou começar aqui por ordem alfabética com a professora Daniela Mucilo e depois a professora Pati e a professora Silvia. Tá? Vamos embora, que tem muita coisa legal para a gente discutir. Desculpa o nervoso inicial, é um tema que mexe com a gente, mas a gente vai conseguir fazer um diálogo bem legal. Agradecendo a todos os presentes online e aqui fisicamente, e a gente vai abrir pergunta para vocês também, tá? Pelo chat, desculpa. Aqueles que quiserem que a gente divulgue o nome, fale, e também aqueles que quiserem perguntar e não divulgar o nome, deixa isso bem claro para a gente, que a gente mantém o sigilo, tá bom? Bora lá, professora. Bom dia a todas, a todos. Um dia especial, um dia que nós gostaríamos de celebrar mais, né, e não lamentar tanto, mas, infelizmente, temos que encarar essa realidade até para mudarmos essa situação e o cenário. Mas agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui com essas colegas brilhantes, aqui, né, capitaneada pela Fernanda, e dizer que é uma honra aqui trabalhar com todos vocês, já deixando o nosso convite para a nossa pós-graduação em Direito de Família e das Sucessões, a qual eu tenho a honra de coordenar junto com o professor Rodrigo da Cunha Pereira. Então, fica aqui o nosso convite e o nosso desejo de que o ano que vem estejamos aqui com dados mais a menos, se é que isso é possível. Professora Patrícia. Muito bem. Bom dia a todas e a todos. Bom dia, Silvia, Daniela, Fê, todo mundo que nos assiste. Eu sou a Patrícia Vanzolini, sou professora aqui do Damásio, sou coordenadora da pós-graduação de Prática Penal Avançada. Na nossa pós-graduação, a gente tem uma aula específica para destrinchar tudo sobre os mecanismos de proteção da mulher referentes ao direito penal insertos lá na Lei Maria da Penha. E é isso aí, vamos que vamos. Eu só aqui, a título de provocação, doutoras, quero aqui colocar uma pesquisa que eu li recentemente, que eu achei muito interessante, que era o seguinte: se a gente tivesse aqui com presencial, eu poderia fazer essa enquete. Então, alguém pergunta-se o seguinte, pergunta-se numa sala, pergunta-se numa enquete, quem ali se considera feminista? Quem se considera feminista? Aqui eu não sei se teremos uma maioria de feministas ou não, mas, duas levantaram a mão. Duas aqui. Aí eu vou perguntar o seguinte: quem considera que homens e mulheres devem ter direitos iguais? Pode levantar a mão. Uai. Porque duas se consideraram feministas. E a maioria aqui, só vi um que não levantou a mão e eu estou atribuindo isso ao celular, senão já vamos pegar ele de pau. Só um que não considerou que homens e mulheres têm que ter direitos iguais. Então, ser feminista é reconhecer duas coisas. Primeiro, um dever ser, que homens e mulheres devem ter direitos iguais. Eu acho que isso hoje está fora de questão, até porque está na Constituição, gostemos ou não, né? Claro que gostamos e claro que queremos. E dois, reconhecer que, na realidade concreta, homens e mulheres ainda não têm direitos iguais. E querer ir desse ser para esse dever ser é ser feminista. Não é nada demais. Esses dias, Silvia, eu estava dando uma palestra e uma menina falou assim: agora que você está explicando o feminismo, agora eu estou me identificando, porque eu acho que feminismo é uma coisa de andar pelada e tal e coisa, e sem sutiã. Eu falei, olha, isso é outra coisa, isso é nudismo, não sei, tem outras, a gente pode discutir também uma live sobre isso, mas não é feminismo, isso não é feminismo, não tem nada a ver com feminismo, né? O feminismo é simplesmente um movimento, para não falar aqui ideologia, que também é uma palavra carregada, mas o movimento de querer ir de um ser que é extremamente desigual, injusto e violento, e ele é, e a gente vai ver, e contra dados não há argumentos, né? Ele é, e querer ir em direção a um dever ser. Um dever ser em que as mulheres não morram por serem mulheres, um dever ser em que as mulheres não morram por quererem romper um casamento, um dever ser em que as mulheres não corram o risco de serem estupradas porque saem de short, e os homens não corram esse mesmo risco por sair de short também. Enfim, um mundo em que as mulheres não sofram violência. É só isso. Então,
vamos repensar aqui, e eu faço esse convite. Sejamos todos feministas, é só isso, não tem nada demais. E obrigada, Fê, pelo convite, muito importante esse debate. Passo a palavra, então, para a querida Silvia Marzagão. Obrigada, Patrícia. Bom dia a todas as pessoas que me ouvem. Hoje, realmente, como disse a Dani, infelizmente não é um dia de comemoração, é um dia de luta. E, para mim, é muito honroso estar nessa trincheira aqui ao lado da Paty, da Dani, da Fê, e dizer que eu tive um momento um pouco de, eu vou dizer até raiva essa semana, que lendo uma notícia do Jamil Chad dizendo que serão necessários 300 anos para que a gente consiga falar em igualdade de gêneros entre as mulheres. E me deu uma sensação de muita inquietação, porque há 5 anos atrás eu ouvi esse mesmo índice falando em 81 anos. E a minha filha tinha 3 para 4 anos, e eu pensei, quando a Lia tiver 85, a gente vai poder falar em gerações, em igualdade entre os gêneros, né? Era algo que, assim, seriam 8 décadas, mas seria algo factível, né? Minhas netas eventuais, ou filhas das minhas netas, viveriam um mundo diferente do meu. Quando eu li esse dado de 300 anos, são 15 gerações, me deu uma inquietação de pensar que não é factível. Que, por mais que a gente fale, por mais que a gente esbraveje, por mais que a gente esperneie, a gente está aqui hoje, nós 4, doando o nosso tempo para dizer que não, que homens não podem matar mulheres, que homens não podem bater em mulheres, que homens não podem se subjugar mulheres. Então, e aqui fica o meu apelo para que as mulheres se posicionem como mulheres feministas. Sim, eu quero ter o mesmo sol que foi dado a todos os homens, especialmente aos homens brancos, até hoje no mundo. É só isso. Eu só quero que tirem, como disse a Ruth Ginsberg, o pé dos nossos pescoços. O resto a gente faz. Só tirem os pés dos nossos pescoços, que o resto a gente faz. Então, vamos à luta, porque é para isso que nós viemos. Fernanda, por favor. É bastante emocionante estar aqui diante de referências para a gente. E vamos começar agora a falar do que interessa, né? Porque a gente vai educar essa mulherada a ter coragem para denunciar. Porque lei tem, e lei tem em razão do resultado. O resultado é dolorido e doloroso para todos que convivem com ele, que é a violência, seja física, seja psicológica. E a gente está diante de uma epidemia de violência, tá, gente? 33,4% das mulheres brasileiras com 16 anos ou mais sofrem violência física e ou sexual por parte de parceiro íntimo ou ex. Maior do que a média global de 27%, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. São 21 milhões de mulheres. Gente, o Brasil hoje tem lei de feminicídio, o Brasil hoje tem lei Carolina Dickmann, o Brasil hoje tem também lei que protege a violência psicológica. A gente vai falar de tudo isso porque as mulheres sofrem violência e não sabem que estão sofrendo, ou sofrem e têm medo de denunciar. Tá? É possível parar com essa cultura de que a gente tem que ficar quieto e tem que ficar calado, e a gente vai começar aqui a discutir alguns índices, e a epidemia da violência é o que choca. Gente, estamos mesmo diante dessa epidemia, e o que está sendo feito para educar e para brecar isso, e futuramente extinguir isso, porque eu acredito que a gente vai extinguir essa cultura da violência, principalmente aquela que é invisível, a psicológica, que a gente não vê, e, quando percebe, já está excluído e desprovido de existência. Vamos lá. Olha, Fernanda, eu acho que o principal caminho, aliás, para tudo, é a educação. A educação é a porta de entrada para que a gente tenha uma sociedade diferente, uma sociedade mais atenta, uma sociedade que tenha coragem e mecanismos para denunciar. Porque, se você pega os índices de violência, eles são maiores dentro do ambiente doméstico. Eles são maiores dentro das pessoas a quem a gente deposita a nossa maior confiança. E esse ciclo só se rompe com políticas públicas, né, onde se assegure a essa vítima condições de denunciar, porque não adianta denunciar e voltar para casa. Então, a educação, o caminho, isso que nós estamos fazendo, mas, principalmente, Silvia, né, pegar aí o exemplo da nossa querida Lia, né, uma mulher ainda em formação pequena,
Este é o caminho de nós ensinarmos toda essa geração que vem aí, né, que nós não podemos nos conformar com esse silêncio que, diuturnamente, nós estamos acostumadas. Vejam, eu faço também essa pergunta: quantas de nós, dentro de casa, do ambiente profissional, na nossa família, somos caladas quando tentamos explicar ou contar alguma coisa e vem aquela voz masculina dizendo que sabe mais, que já viveu aquilo, e simplesmente não conseguimos falar? Isso é uma violência. É que a gente já está tão acostumada com isso que a gente não percebe. Então, o caminho de educar as nossas meninas para que elas não deixem que isso aconteça, que elas se insurjam contra essas situações, é muito importante. E você tocou, né, nessa questão. A gente já falou aqui sobre a igualdade entre homens e mulheres. Vejam vocês, a igualdade entre homens e mulheres está na Constituição, e não é desta Constituição. Nós já tínhamos isso na Constituição anterior. Ela é tão importante que ela foi repetida dentro da família. O que nós tivemos na Constituição de 88 também foi essa repetição para dentro do seio da família, no artigo 226, de que homens e mulheres são iguais dentro de uma sociedade conjugal, de uma sociedade parental, né? Uma união estável, dê o nome que você queira dar, uma família monoparental, não importa. Então, isso é muito recente, se nós pararmos para pensar. A gente está falando de 1988. Então, a gente precisa colocar realmente esta igualdade dentro da família para além do texto legal. Isso começa, né, para mim, a porta de entrada é a educação, a conscientização de toda uma geração aí que vem. Quem sabe a gente não consiga reduzir esse prazo, Silvia. É muito importante a gente olhar para o seio familiar sobre esses dois aspectos. O aspecto que ele é um cenário que propicia a violência, mas é também um cenário que é para educar, para que não se haja mais, né? Como a família ela pode ser a salvação e também o vilão, né, da propagação da violência. Eu queria ouvir da professora Patrícia. Professora, como tem sido isso? Como tem sido sua experiência à frente da OAB, né? Diante das políticas, diante das ações, das atividades e das queixas das mulheres sobre esse cenário tão difícil, que é ter uma casa que a angustia. Eu lembro, eu queria lembrar, com certeza você vai lembrar, você lembra que uma vez eu dei uma palestra, eu dei uma entrevista num programa de TV sobre violência doméstica, e depois de algum tempo, uma pessoa que estava assistindo a entrevista que voltou para esse programa e queria falar comigo, porque disse que a partir do que eu falei, você lembra desse episódio? Lembro. Foi uma das coisas assim, que mais me marcou no mundo, porque a gente está aqui na telinha e muitas vezes a gente não vê que está tocando. E eu me lembro que eu falei uma coisa ali, que essa pessoa decidiu se separar, porque a primeira coisa, eu vou falar daqui a pouquinho, acho que todas nós vamos falar dos nossos ramos de atuação e do que diz a lei, do que propõe a lei. Mas, primeiro de tudo, é que um relacionamento abusivo é algo nocivo e daninho para todos. Nocivo e daninho para todos. Ele é nocivo para a pessoa que sofre diretamente violência doméstica, nós estamos falando aqui de violência doméstica especificamente, e ele cria uma coisa que a Silvinha Chaquian chama de síndrome do desamparo aprendido, que é um estado de estresse constante, de medo, de pavor, em que a mulher começa não apenas a não entender mais que é vítima de violência, mas aceitar aquela violência como algo que ela merece. Ela considera que aquela... O que eu fiz? Qual a bobagem que eu fiz agora? O que eu falei de bobagem? Qual é a roupa que eu usei? Por que eu fui inadequada? Minha risada é muito alta? Será que eu sou escandalosa? Que bom que eu tenho esse homem bom para me educar e para não me deixar ser essa pessoa inadequada. Então, ela mina completamente a capacidade psicológica de quem sofre a violência, e ela e as minhas colegas aqui que tratam de direito de família vão saber falar isso muito melhor que eu, mas já está comprovado que ela cria condições para filhos que são fruto de um ciclo de violência doméstica e que têm o potencial de futuramente se tornarem ou abusados ou abusadores domésticos. Quer dizer, aquela criança que vive no... Porque essa moça, né, Silvia, só para contextualizar, ela dizia que ela não se separava por causa do filho. Que ela não se separava, que ela apanhava do marido, que ela era abusada pelo marido e não separava. E eu falava, era o contrário. É por causa do filho que tem que separar. No mínimo, é claro que é por causa de você mesma.
mas quanto mais não seja, é por causa dos filhos. E também, obviamente, menos pior, mas também para a própria pessoa que pratica o abuso, muitos homens reclamam de medida protetiva, e eu acho que medida protetiva salva 2 vidas. Salva uma vida da morte e outra vida da cadeia. Né? Porque, eventualmente, uma medida protetiva bem concedida no início do ciclo da violência pode impedir aquela mulher de ser morta e aquele homem de ser um feminicida que vai passar uma boa parte da vida dele na cadeia e que, eventualmente, se for tratado, né, não estou falando aqui de passar pano ou de ser leniente, mas se tiver um apoio psicológico também, pode, eventualmente, mudar. Né? Acho que as pessoas não estão destinadas ao mal, né, destinadas à tragédia. Eu acho que é possível mudar a história da pessoa que é abusada e da pessoa que abusa também. Então, o primeiro conselho, do fundo do coração, que eu dou é não normalizar violência. E a violência está nas mesmas coisas, né, Fê? Está isso, está no tapa, está no soco, está no controle, está no eu quero a sua senha do celular, está no você não vai sair com essa roupa, está no você é ridícula, está no você é velha, está no você é gorda, está em tudo. Está em toda forma de ridicularização, de controle, de ciúme exacerbado. Não normalize. Você não merece isso não é normal, ninguém merece isso não é certo, nem para você, nem para seus filhos, nem para a pessoa que faz. Então, é sair do ciclo. E sair do ciclo depende de muitas coisas. O direito civil pode ajudar, o direito penal pode ajudar, mas eu confio muito também na ajuda da psicologia. Então, eu digo isso também. Se você sofre algum tipo de abuso, procure também auxílio psicológico. Porque, muitas vezes, esse ciclo de retorno da pessoa que vai e volta é porque ela não consegue resolver a questão dentro dela mesma. Perceber que ela não merece aquilo, problemas com autoestima, enfim. Então, eu recomendo muito que você, se está se sentindo desconfortável, entenda o porquê desse desconforto, leve ele a sério, né? Procure ajuda para resolver isso na sua cabeça. E aí o sistema, como a Fê falou, o sistema de justiça tem todo um arcabouço para ajudar a sair. O direito penal, infelizmente, Fernanda, é um direito extremamente frustrante, porque ele é um direito sempre atrasado, ele sempre chega depois que a violência já aconteceu, é assim que nós atuamos, e a sua capacidade preventiva é questionável. Né? A capacidade, eu acho que deve ser utilizado, porque, por um problema complexo, nós não podemos abrir mão de nenhum tipo de recurso. O direito penal é um recurso, tem que ser utilizado. Agora, dizer que a qualificadora do feminicídio vai prevenir, efetivamente, feminicídios a curto prazo, não é verdade. O feminicida, muitas vezes, não tem nenhum medo de ser preso, é uma pessoa que mata a mulher, mata o filho, tenta se matar, nem faz questão da impunidade ou confia demais na impunidade. Em suma, né, a lei penal, salvo no aspecto da medida protetiva, eu acho que ela tem pouca efetividade do ponto de vista da prevenção. Tem alguma, mas tem pouca. Então, acho que todas as medidas cíveis que podem fazer esse colchão que a mulher consiga se separar, consiga ter uma tranquilidade financeira, consiga saber que ela não vai perder a guarda do filho dela, consiga saber que ela vai ter uma pensão digna, eu acho que tudo isso acaba sendo mais decisivo. Do ponto de vista penal, e já encerro aqui, para passar a bola para a Sílvia, eu acho que o que nós temos de mais efetivo, em termos de legislação, são mesmo as medidas protetivas. Porque as medidas protetivas da Lei Maria da Penha, que não são, inclusive, de caráter exclusivamente penal, aliás, eu acho que nem são penais, eu acho que as medidas protetivas são cíveis, mas elas acabaram ficando muito associadas, né, à DDM e aos crimes, enfim, acabam sendo mais concedidas pelos juízes criminais, podem ser concedidas pelos juízes cíveis, mas acabam sendo mais concedidas pelos juízes criminais. Elas, sim, são medidas que olham para o futuro e que tentam evitar que uma tragédia aconteça. Então, acionar medidas protetivas é outra coisa muito importante. Os homens temem as medidas protetivas, embora muitos falem medida protetiva não é blindagem, não é armadura, não vai impedir, mas elas impedem, sim. E tem uma estatística muito interessante que foi feita pela Valéria Scaranci, que, né, ela fez uma estatística aqui na nossa vara de violência doméstica, em 2016, com todos os feminicídios acontecidos aqui em 2016, e ela constatou que um percentual de 3% dos feminicídios eram relativos a mulheres que não tinham protetivas. Ou seja, que tinham protetivas, desculpa, né, que tinham protetivas. Ou seja, 97% das mulheres que morreram não tinham protetiva, estavam desprotegidas. Isso é muito perigoso. Silêncio não é uma opção.
Violência doméstica não melhora, é um ciclo contínuo de tensão, explosão, lua de mel, que vai crescendo e se intensificando. Então, essa ilusão de que isso vai parar por si só é uma ilusão. E as mulheres que não pedem medida protetiva estão muito mais desprotegidas. Então, tem que pedir. E aí vou dizer uma coisa que até não sei que não é consenso entre meus colegas criminalistas, mas entendo que o estándar probatório para a concessão de uma medida protetiva deve ser baixo. Ou seja, havendo uma credibilidade, uma verossimilhança mínimas, o juiz deve conceder. Na dúvida, ele deve conceder. É diferente de uma condenação criminal que indúbio pro réu, e nós não podemos nos afastar desse paradigma. Mas a medida protetiva, na dúvida, deve ser concedida, porque é isso. Ela livra a mulher e livra também o homem de avançar naquele ciclo de violência. Ela é boa para todo mundo e, portanto, ela deve ser utilizada, a meu ver, largamente. E deveria ser mais utilizada, não sei se é, porque não tenho tanto essa interface, mas acho que deveria ser utilizada com menos moderação nos processos de família. Né? Porque, muitas vezes, a mulher... é difícil. Hoje em dia, nós temos tipos mais abertos, como o tipo de violência psicológica, mas eu já sofri muito, Silvia, Dani, por enfrentar situações que era difícil enquadrar tipicamente, porque era um tipo de tortura constante, mas que também não caía na lei de tortura. Era difícil, era visível a situação de abuso e violência, mas era muito difícil saber o tipo penal para enquadrar. E aí vincular a medida protetiva a um tipo penal específico era muito complicado. Então, entendo que as medidas protetivas, inclusive aquelas de afastamento, devem ser concedidas havendo indício de qualquer situação de violência e por qualquer juízo, inclusive juízo civil. Então, meus dois assim, conselhos muito objetivos e muito direcionados são: não normalize a violência, saia do ciclo, procure ajuda psicológica, procure ajuda jurídica e peça medida protetiva. Tudo isso acho que pode salvar muitas vidas se as mulheres tiverem consciência disso. Isso aí. Professora Silvia, corroborando aqui com a fala da professora Patrícia, quase 51 mil mulheres sofrem violência diariamente. Para quem tem dificuldade de mensurar isso, é um estádio de futebol. Fecha os olhos, é um estádio de futebol. Como que a gente diminui isso, professor, e como que a senhora tem percebido o posicionamento das mulheres diante do reconhecimento que está sendo violentada? Fernanda, eu arriscaria dizer que esse número é maior. Eu acredito que assim, a gente tem uma subvalorização disso, porque não são todas as mulheres que denunciam, até porque elas não conseguem perceber essa violência, né? Mais de uma oportunidade, eu tenho certeza que a Dani também deve ter acontecido isso com ela, até a Patrícia, durante uma consulta, de você virar para a cliente e dizer: você consegue perceber que você é vítima de abuso pelo seu relato? Já tive mais de uma oportunidade em que ela contava: porque ele é nervoso, ele me trata de uma forma, ele fala uma coisa ou outra, ele é muito cuidadoso, ele me afasta. Eu tenho uns familiares que não são muito bons para mim, ele me afastou desses familiares, porque o primeiro indício, o primeiro sinal de alerta, aí, liga a luz amarela. Começou um relacionamento. Nesse relacionamento, nenhum amigo seu presta, nenhuma amiga sua presta, os seus familiares são problemáticos. Começa aquela... você precisa se afastar de um, você precisa se afastar de outro. Vai te colocando naquela redoma que só eu sei te proteger, só eu sei o que é melhor para você. Então, essa já é o primeiro indicativo de que alguma coisa não está bem, né? E a gente vê uma dificuldade de percepção mesmo, lembrando também aqui a Silvinha Chaquian, fiz com ela logo no início da pandemia, porque a pandemia acho que escancarou a violência para nós, jogou na nossa cara algo que estava, de alguma forma, camuflado, jogou na nossa cara. Ela disse uma frase que, para mim, foi muito impactante da gente pensar: imagine que você, preso dentro de casa, como todos nós estávamos, a sua casa é o lugar mais perigoso que você poderia estar nesse momento. E a Valéria também, numa outra oportunidade, contou que há treinamentos para mulheres que ensinam a fugir de casa sem passar pela cozinha, porque na cozinha há armas brancas, facas, enfim, que podem culminar numa violência ainda mais séria. Então, imaginem a tensão de viver dentro da sua casa, pensando numa rota de fuga que não passe pela sua cozinha, para que você não corra risco de, eventualmente, sofrer uma facada. Isso é de uma violência
tão grande, mas tão grande, e que a pessoa que está inserida naquele ciclo não tem essa percepção. Então, realmente, falar sobre, trazer essa informação, dizer que, sim, há caminhos para além da aceitação, é um primeiro grande passo que a gente dá, né? Então, o juízo cível tem uma série de medidas, e ainda que a gente pense nessa possibilidade de concessão sem nenhuma prova muito mais robusta, aquele homem que não praticou a violência, vamos imaginar, porque daí a gente estaria agindo de forma ruim com ele, né? Nós estamos concedendo uma medida protetiva para um homem que não praticou uma violência. Qual o incômodo que ele vai ter dessa circunstância de estar afastado daquela suposta vítima? Se a gente, de alguma maneira, resguarda a possibilidade de um contato com relação às questões dos filhos, às informações, e se esses filhos, obviamente, também não forem submetidos à violência e aí puderem continuar uma convivência ainda que supervisionada, com todos os cuidados necessários, qual é o prejuízo para essa pessoa? Você não vai falar com ela até que a gente consiga resolver essa situação, ao menos para que as questões se arrefeçam. Eu concordo com você, Patrícia. Eu acho que a gente tem que fazer uma análise mais protetiva mesmo nesse momento, porque eu acredito que a eficácia da medida protetiva ela é muito grande à medida em que nós vemos muito mais prisões por descumprimento da protetiva do que efetivamente pelo julgamento final do crime. Às vezes a lesão tem uma capacidade de pena mais baixa, enfim, a civilista falando de criminal, né? Enfim, mas eu estou só dizendo que a possibilidade de condenação e de que essa pessoa vá presa ao final por conta dessa violência de menor potencial, digamos, é menor do que dele ser preso por conta do descumprimento de uma medida protetiva. Por isso que a medida é tão eficaz. Todos os casos em que eu vi de atuação, em que havia violência, em que houve decretação de prisão, foi por descumprimento de medida protetiva e não efetivamente pela violência ao final do processo. Então, se a gente pensar isso como uma proteção também para o agressor, de toda forma, porque a vida dele vai ficar poupada se ele matar essa mulher, acabou para todo mundo, para os filhos, para os familiares. É uma tragédia que abarca muitas pessoas. Não tem para que a gente correr esse risco, né? Acho que a gente tem realmente que pensar dentro dessa linha de proteção. E a Lei Maria da Penha, para isso, é sensacional. Eu tenho uma provocação aqui para fazer para civilistas, que é uma questão que me incomoda muito, porque quando se atrelou, aqui indo para uma discussão, é bastante técnica, mas eu acho muito relevante. Quando se discute a natureza jurídica da medida protetiva, se ela é cível ou se ela é criminal, do meu ponto de vista, além da questão da competência para decretá-la, tem um impacto que eu vejo muito na minha vida prática. O que você me falou sobre condenações. Condenações em relação à Lei Maria da Penha são comuns, até porque, quando o réu é acusado de um crime incerto na Lei Maria da Penha, não tem transação penal, não tem composição civil, não tem ANPP, não tem sursi processual, não tem nenhuma medida despenalizadora, então o processo segue adiante, e muitas vezes há condenação, mas você tem razão, são condenações muitas vezes apenas baixas, porque as penas da lei, a pena de uma lesão corporal hoje, em situação de violência contra a mulher, vai até 4 anos, ainda assim o regime dá um regime aberto, se a pena ficar abaixo de 2 anos, dá inclusive sursi. E eu não sou punitivista, né, todos me conhecem, nem acho que teria que, vamos exacerbar as penas, as alturas, acho que não é esse o caminho. Mas o problema é que, quando se atrela a medida protetiva, a cautelaridade da protetiva, como se ela fosse uma cautelar do processo penal, qual que é a finalidade da cautelar do processo penal? É proteger o processo. Então, uma cautelar é assegurar o resultado do processo. Então, quando a medida protetiva fica atrelada ao processo penal, isso significa algumas coisas. Primeiro, que se não houver processo penal, por exemplo, se houver arquivamento ou depois absolvição, a medida protetiva cai automaticamente. E depois, que depois do cumprimento da pena, né, a medida protetiva também cai automaticamente. E, a meu ver, a medida protetiva ela tem claramente natureza cível, porque ela não tem a intenção de proteger o processo, ela tem a intenção de proteger a pessoa. E essa intenção de proteger a pessoa, desde que perdurem os riscos ao qual a pessoa é submetida, essa intenção de proteger a pessoa pode perdurar por muito tempo. Você pode ter aí, Silvia, um stalker que te persegue a vida inteira, e você pode ter uma ordem de restrição contra ele para o resto da vida, sem ser atrelado a um processo penal que é finito ou ao cumprimento de uma pena. Ah, mas isso é um cerceamento da liberdade. Claro que, para ser uma medida protetiva infinita, você tem que provar que aquela situação de risco permanece, evidente. Mas, a meu ver, não faz o menor sentido, porque olha o que acontece. Olha o que acontece nos casos criminais. Muitas vezes, a mulher ela tem a medida protetiva o processo inteiro, o réu é condenado em regime aberto,
com suspensão condicional da pena por 2 anos, e daí, durante a suspensão, a medida protetiva já não vale mais, porque, na verdade, não há mais processo. Não tem como uma cautelar valer depois do processo. Então, ele nem é preso, e, por outro lado, depois de condenado, ela fica mais insegura. Porque, quer dizer, depois do camarada ser condenado, ele passa a poder se aproximar dela, coisa que ele não podia durante o processo. Isso, ao meu ver, é decorrência de uma interpretação equivocada do sentido cautelar. Ela não é uma cautelar no sentido processual. Ela é uma cautelar de proteção de uma situação fática, não de uma situação jurídica, né? Então, eu acho, já proponho aqui um artigo escrito em muitas mãos, né? Que a gente avance nessa pesquisa, enfim, e nesse debate, de fazer com que as medidas protetivas se descolem do processo penal. Porque é isso, muitas mulheres precisam da protetiva para sempre. E é isso mesmo, porque o camarada não se conforma nunca com o fim do relacionamento e fala, olha, eu vou sair da prisão e a primeira coisa que eu vou fazer é matar você. E assim, né, se perdure. E aí eu não tenho mais possibilidade de ter a protetiva, né, a longo prazo. Então, é uma preocupação e é uma antinomia do sistema, uma incongruência que as mulheres não entendem. Como é que eu tinha minha protetiva até agora que ele foi condenado, minha protetiva caiu? Não entendi nada. É um erro. Deixa eu já complementar, né, isso que elas falaram, que é de suma importância, essa questão da violência e dessa baixa, né, de nós baixarmos esses requisitos para a concessão da medida protetiva, é muito importante por uma simples razão. Onde que a violência doméstica acontece? Dentro de casa. Como você faz prova se não houve, né, uma lesão, né, vou falar aqui em termos até técnicos, você apanhou, né, e ficou com marcas? Como que você prova que você foi insultada, que você sofreu violência dentro de casa? Como que você faz essa prova se isso foi dentro da sua casa? Isso me faz lembrar algo de 20, 25 anos, quando a gente tinha que ter prova para querer separar. Olha que loucura. Né? Só para avisar aqui os jovens, houve um tempo em que, se eu quisesse me separar do meu marido, tinha que ser uma separação onde eu apontasse o dedo para ele e falar, olha, eu quero me separar porque ele fez isso. Eu não poderia me separar simplesmente porque não tinha mais amor. A falta de amor não era uma causa de separação litigiosa. Então, eu tinha que voltar para casa e pesquisar alguma coisa que ele me fez para poder, né, justificar. E essa prova, né, da separação, da culpa pela separação, por vezes, ela era muito difícil. Por quê? Porque ela acontecia dentro de casa. Houve um tempo em que nós não tínhamos rede social, é importante dizer, então a prova do stalker ou da infidelidade, ela era feita através da foto, né, de alguém beijando alguém ou tendo um ato sexual com outro. Vejam que prova fácil de ser feita. E aí, eu vivi este tempo onde nós tínhamos sentenças dizendo: julgo improcedente o seu pedido de separação, volte para casa e aguente seu marido. Loucura! Então, é sutil essa questão, né, sutil, né, porque a gente muitas vezes não percebe desta violência dentro de casa, que a gente não consegue fazer essa prova. Então, realmente, a gente tem que baixar a guarda, né, nessa forma de ter esses requisitos comprovados. A Silvia me fez lembrar de uma ocasião que eu vivenciei no escritório, e foi mais de uma vez, onde as pessoas não poderiam ir até o meu escritório para fazer uma consulta, uma reunião comigo, porque lá estava escrito que era um escritório de direito de família, então ela tinha medo de que alguém, a pedido do marido, a perseguisse para ela ter ali as orientações. Então, por vezes, ela falava assim, olha, tem algum consultório, dentista aí no seu prédio para eu avisar que eu vou ao dentista, e dava ali o conjunto, o endereço de um outro profissional, porque elas não poderiam ir até o meu escritório se consultar, porque já ficaria ali na cara que aquilo, né, ela estava se preparando para uma situação dessa. Então, realmente, nós temos que fazer parte, eu acho que todos nós, dessa rede de proteção. E aqui eu queria trazer uma informação, assim, né, um dado importante, que nós temos uma lei que surgiu até na pandemia sobre a obrigatoriedade do síndico nos edifícios, nos condomínios, né, edilícios, nos prédios, de denunciar qualquer forma de violência. Né? É uma obrigação, não pode se omitir sempre que ele tenha notícias de que aconteceu alguma situação ali de violência. Então, realmente, vejam que a participação de todos nós nessa corrente ela é muito importante.
E essa forma, né, de violência que está tão arraigada no nosso dia a dia, ela tem que ser denunciada. Exatamente, professora. E vamos trazer à baila aqui uma coisa que a professora Patrícia falou e que a professora Daniela também corroborou aqui, que é a sutilidade da violência, né? Mulher, às vezes a gente se culpa, mulherada se culpa por tudo e se culpa até por ser violentada. Nós não somos culpadas, nós não damos motivos, ninguém tem o direito de achar que deve nos menosprezar porque nós somos ou fizemos isso ou aquilo outro. Então, quando a violência está instalada, é natural que a mulher se sinta culpada. Eu estou dizendo isso porque li sobre o ciclo de abuso, e tem uma... Depois vocês complementam, porque eu posso falhar nisso, professoras, mas tem uma coisa que chama-se gaslighting. Gaslighting, né? Isso aí, ela tira o eixo da mulher. Quando a mulher sofre abuso, a mulher fica sem eixo. Ela não sabe quem ela é, ela não sabe onde ela se sustenta. E isso é uma das sutilidades da violência psicológica, que vai desencadear para a violência física. E aí eu vou trazer um dado aqui para vocês. Tá? O que a mulher faz após o episódio? Constatou a violência, o que ela faz? 45% não faz nada. Porque é isso, nem sabe que está... Será que eu estou sendo violentada mesmo? Eu sou culpada? Eu mereci. Eu não vou fazer isso porque eu vou deixar ele nervoso. Eu vou ficar pisando em ovos, esse é outro termo também. Eu não sei como me comportar. Eu não sei como é que ele vai chegar em casa. E aí não sabe que está sofrendo a violência. E aí não denuncia. 17% procura a família. 14% denuncia. 15% procura amigos. 4% liga para a PM. 1% vai à central de atendimento à mulher. Ou seja, a maioria, de 100%, a maioria não faz nada. Porque, será que estou mesmo sofrendo violência? A gente acha que sofrer violência é apanhar. Apanhar é o último estágio, é o que não deveria acontecer. O simples controle da sua liberdade já é uma violência. O simples controle do seu horário já é uma violência. Controle, eu estou falando controle, eu não estou dizendo... sabe, quando você sentiu que a coisa não está normal, que você não é mais você está sendo violentada. Presta atenção na sutilidade da violência. Não é normal não estar à vontade na sua casa, não estar à vontade com seu companheiro, não é normal você não poder ser você mesma no seu eixo de existência. E é por isso que a gente está discutindo, porque quando a mulher toma posse de quem ela é, ela não está sozinha, e ela vai fazer isso mudar. A gente não pode ficar no silêncio. São 45% de pessoas, de mulheres, que não fazem nada. E isso aqui, com base em dados que se é possível mensurar. Como a professora Silvia disse, é uma pequena estimativa. Muita gente fica quieta aqui, né? Muita mulher fica quieta. Então, vamos começar a falar. Nós não estamos sozinhos, a gente tem proteção, e uma mão pega na outra e a gente vai longe. Todas nós aqui, essa discussão não vai ficar aqui. Isso que a professora Patrícia trouxe, de poder fazer a legislação ser eficaz mesmo, de poder discutir uma legislação que efetivamente proteja, se faz necessário, professora, vamos firmar esse compromisso aqui, tá? O Damásio, enfim, vamos levar isso adiante, vamos fazer isso acontecer, vamos assinar o que tem que assinar. E eu me comprometo, contem comigo, eu não sou ninguém, mas eu sou mulher. E eu quero levantar essa bandeira, viu, professoras? E todas que estão nos ouvindo aí, vão para cima. Gostaria que você falasse, professora, porque você estava bastante engajada nessa questão dos dados aí. Fernanda, eu queria só lembrar eu ouvi uma vez a Luísa Trajano aqui, eu rendo todas as minhas homenagens aqui, em nome de todas as mulheres. Enfim, a Luísa é um exemplo para todas nós, contando que ela foi a uma visita numa loja em Campinas, e ela chegou, estava um clima muito triste, a loja toda muito triste, e aí perguntaram o que aconteceu, e contaram para ela que uma vendedora tinha morrido, tinha sido assassinada pelo companheiro.
uma vendedora ou uma gerente, não me lembro, mas alguém, uma funcionária da loja tinha sido vítima de um feminicídio. E ela ficou muito consternada, mas falou, mas ninguém sabia, ninguém tinha visto nada, ninguém... Aí a dona Luísa, a gente já tinha ouvido falar, ela já tinha reclamado, mas ninguém fez nada. A senhora sabe como é, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Todo mundo fala isso, né? Gente, em briga de marido e mulher, todo mundo mete a colher, sim. Se a gente fizer isso, porque a gente vê, por exemplo, às vezes agressões públicas, porque não tem como ninguém nunca mete a colher, eu posso fazer o que eu quiser com a minha mulher, eu posso xingar. Esses dias estava circulando nas redes sociais um vídeo, acho que em Recife, de um restaurante, um homem brigando loucamente com a mulher, e aí as duas crianças à mesa chorando, e ele gritava por causa de uma situação de ciúmes, e uma outra mulher sacou o celular, e uma outra foi atrás e falou assim, pode parar, porque aqui você não vai continuar. E aí cresceu, outras foram junto, e ele parou, não só diminuiu, como filmaram, como documentaram o que estava acontecendo. Então, assim, nós temos que meter a colher. Não dá para fingir que o vizinho, que a vizinha está apanhando e que está tudo bem. Não dá para a gente achar que isso é normal. Então, enquanto não houver uma... Porque isso é normalizado nas famílias. Eu também já ouvi mais de uma vez. Eu apanhei, eu contei para minha sogra e ela disse, filha, é assim mesmo. Acontecia comigo também, porque o ciclo da violência ele se repete. Aquele homem que bate... Muitas vezes o pai batia, o avô batia, e aquilo é normal, faz parte. Eu me irritei com a minha mulher, eu bato, está tudo resolvido, amanhã eu dou um buquê de flores para ela e está tudo bem. Então, nós precisamos falar. Soube de uma violência que, de fato, aconteceu, ela precisa ser combatida. E a gente precisa estar nesse lugar de... quase que fiscal, uma das outras, de ajudar e de dizer o que você precisa, como é que eu posso te ajudar, como é que a gente pode seguir com essa situação para que ela realmente acabe. Assim, os números são muito surpreendentes quando a gente se depara com eles e vê que assim 4% se socorre da polícia, né? Que a primeira coisa da polícia militar, a primeira coisa que a gente pensaria, eu vou chamar, só que daquela situação decorre uma ida eventualmente para uma delegacia, uma prisão em flagrante, outras tantas situações que essas mulheres também têm medo. Então, para não chegar nesse tanto, talvez se tivesse parado numa fase de violência psicológica, a gente conseguiria evitar. Então, é só esse recado de sim, vamos meter sim a colher quando for preciso. E não vamos normalizar, né, professora? Não vamos normalizar. Outro dado aqui, e aí esse dado é cruel mesmo, mas vamos lá, vamos falar. Quem são essas mulheres, né? 65%, a maioria, infelizmente, ainda são as mulheres negras que sofrem a violência, e a média de idade dessa população está entre 16 e 24 anos. Ressaltando que esse número pode ser muito maior. Tá? A gente pegou essa informação no Fórum de Segurança, tá? Então, são dados oficiais, mas é meramente exemplificativo, pode ser muito maior. Vamos falar disso, porque nós, mulheres, sofremos demais, e as mulheres negras ao quadrado, ao cubo, à 10ª potência. Como é que a gente faz para também parar com isso em tempo? Como que a gente ajuda? Desculpa, essa interseccionalidade é importantíssima, né? Porque é um cruzamento de vulnerabilidades. Então, a gente vai cruzando situações, oposições que vão fragilizando mais e mais. Eu me lembro que, no Dia da Mulher do ano passado, nós ouvimos uma palestra de uma palestrante negra que falava de quando foi descoberta essa tese, essa teoria da interseccionalidade, porque um determinado lugar, um determinado clube não aceitava mulheres e não aceitava mulheres, mas começou a aceitar, então, e não aceitava negros. Mas os homens negros começaram a ser aceitos. E as mulheres negras não eram aceitas em lugar algum, não eram aceitas de jeito nenhum. Então, essa interseccionalidade é muito importante, e a gente sempre repete, né, Silvia? Aqui, enfim, no lugar que a gente está, que não há luta antimachista que não seja também antirracista. Que toda a luta por inclusão é ou a inclusão total ou a reprodução da opressão. Não existe uma luta para que nós, as mulheres brancas, e por isso que é importante a gente compreender as várias violências, os vários tipos de violência e as várias vulnerabilidades.
Quando a gente fala, por exemplo, das mulheres no mercado de trabalho, né, e da reivindicação das mulheres por entrar no mercado de trabalho, as mulheres negras nunca foram privadas desse direito de trabalhar, na verdade, do direito de serem altamente exploradas, de estarem no pé ali da pirâmide social, tendo os trabalhos com menos remuneração, menos valorizados, né, os empregos domésticos em geral. E isso foi uma coisa muito curiosa. A Silvia falou da pandemia, porque as mulheres brancas de classe média, que, de alguma forma, se emanciparam de todas essas tarefas domésticas, na verdade, se emanciparam às custas das mulheres negras, para as quais elas delegaram essa função de cuidado. A função de cuidado permaneceu conosco. Cuidado com os filhos, com a casa, com os pais idosos, com o irmão problemático, com a família inteira. Só que nós, mulheres brancas de classe média, de alguma forma, delegamos. Quando essas nossas empregadas domésticas, não vamos aqui dourar a pílula, né? Secretárias do lar, não, são empregadas domésticas, nos faltaram, porque na pandemia não podiam trabalhar, todo o peso das tarefas domésticas recaiu de novo sobre as mulheres da classe média, que então se viram privadas do tempo de realizarem as suas atividades profissionais. Tem uma estatística dizendo, né, que a produção acadêmica das mulheres caiu na pandemia, enquanto a produção dos homens seguiu elevada. Então, acho que uma coisa, Fê, que a gente tem que ter em mente, a gente está falando aqui de violência, mas é um dado também que a Alice Bianchini nos traz, é que a violência contra a mulher é diretamente proporcional à desigualdade de gênero. Quando a gente fala de violência, de tapa, de humilhação, de violência psicológica, isso começa muito antes, com as mulheres tendo uma tripla jornada de trabalho, com as mulheres tendo o teto de vidro que as impede de investir na profissão, porque ficam inteiramente sobrecarregadas com as questões domésticas e de filhos e dos cuidados com a prole, etc. Então, acho que é preciso pensar numa estrutura em que haja, em primeiro lugar, uma divisão mais equitativa mesmo de todas as tarefas. Acho que não está em discussão agora, Silvia, a questão da licença parental, que é um tema, adoro esse tema. Sei que é super polêmico. Eu, pessoalmente, sempre fui favorável, sei que é polêmico. Você é favorável? Ai, que bom que eu sei que eu estou na sua companhia, que você está sempre do lado certo. Eu acho que a gente, assim, eu sou super favorável, é um projeto de lei da deputada Sâmia Bonfim, de equiparação da licença maternidade para uma licença parentalidade. Enquanto nós não falarmos em igualdade parental, a gente não vai conseguir falar em igualdade de gêneros. Se eu não tiver disponibilidade de que o pai dos meus filhos cuide em igualdade de condições, porque a gente só está aqui porque alguém está fazendo parte dele, não está me ajudando em absolutamente nada, a gente não consegue falar em igualdade de gêneros, porque esse é um limitador para nós, sem dúvida nenhuma, um limitador um pouco natural, a gravidez, né, ou a amamentação, são limitadores físicos, não tem como ser diferente, depois que você acabou de parir, você não consegue voltar imediatamente para o mercado, mas o que vem depois não precisa ser assim. Para além da gestação e a amamentação, todos os outros cuidados podem ser substituídos por um homem. Então, não faz nenhuma diferença. A frase que a gente mais ouve, né, é assim: ele é um bom pai, ele me ajuda. Né? Então, vejam, todo mundo já ouviu essa frase. Né? Ele me ajuda com os cuidados do filho. Não é uma questão de ajuda. Né? Aquela criança não surgiu ali espontaneamente, né, sozinha. Então, esse tipo de mentalidade também, nós temos que trazer esse enfrentamento para além da lei. A lei, claro, vai trazer muita força, mas isso já dá para nós termos isso dentro de casa imediatamente. E toda essa questão dessa desigualdade de gênero, né, essa desigualdade, essa violência que é escancarada, né, nas mulheres negras, a gente esbarra também numa desigualdade patrimonial de recursos que vai parar no judiciário. Quem vocês acham que tem mais condições de procurar um advogado, de enfrentar um litígio, uma discussão dessa? Quem tem condições financeiras. E, nessa largada, você sempre tem um homem com tranquilidade para um enfrentamento judicial que pode demorar anos. Por quê? Porque ele tem recursos para a briga. Porque até para brigar você tem que ter fôlego.
fôlego financeiro, né? Esse é o recorte que eu estou querendo dizer. Então, muitas mulheres nem começam, então, só para pegar a carona nessa desigualdade, né, que passa pela questão do gênero, né, de tantas mulheres que sofrem, mais ainda as mulheres negras, porque a questão da violência patrimonial ela é gritante. Eu não consigo pagar um advogado. Ah, mas nós temos bons advogados públicos, se socorra, mas eu não consigo me sustentar, né, comer. Estou dizendo, né, alimentar meus filhos enquanto essa briga acontece, porque é uma briga demorada. E aí é melhor eu desistir, porque as pessoas que me ajudavam lá atrás não querem mais me ajudar. Então, vejam que é um ciclo que a gente não sai, né? Num processo, isso, né, acho que todas nós vemos isso no dia a dia, quem tem mais fôlego financeiro acaba conseguindo, por vezes, sustentar mais aquela briga que é insana, porque tem fôlego, aquilo para ele é um negócio. E você tem ali, geralmente, a figura de uma mulher que tem uma dependência econômica e que não tem fôlego financeiro para sustentar. E, muitas vezes, acaba cedendo a um acordo, né? Não vou dizer que é um mau acordo, enfim, mas a um acordo que não lhe atende, porque ela precisa terminar com aquela discussão. Então, vejam que o viés da violência ele vai se esparramando, né, para todos os lados, e as mulheres negras são as maiores vítimas de toda essa violência. Meninas, o nosso tempo, infelizmente, está acabando. E eu fico triste porque eu ficaria o dia inteiro aqui com vocês. Mas vamos lá. Eu gostaria que cada uma de vocês fizesse as considerações finais. E, desde já, eu agradeço a todas vocês mesmo por estarem atuando e defendendo todas nós. E eu me incluo nisso, porque, quando uma colega é violentada, eu também sou. Não dá para ficar imune a isso, não dá para ficar sem fazer nada. Então, contem comigo também como cidadã nessa luta. E esse processo aqui, ó, tem uma aluna que perguntou como é que se tem algum projeto de lei com alterações, né? Não vamos morrer aqui essa discussão, vamos fazer acontecer. Então, aproveitando, infelizmente, o final dessa discussão aqui, eu gostaria de ouvir as considerações de vocês. E deixa um recado para essa mulher que tá lá, falo ou não falo, faço ou não faço. Bom, o que ela tem que fazer? Constatou o que ela tem que fazer? Quero ouvir de cada uma de vocês. Isso aí. Bom, há meios de procura de ajuda, o 180 é um deles, é um canal de denúncia, a Delegacia da Mulher, o auxílio jurídico de um advogado, uma advogada que possa te auxiliar. Enfim, há a possibilidade da busca de um auxílio psicológico, que é imprescindível também para lidar com toda essa situação. Então, recursos há, né? Então, primeiro, reconheça que é vítima e vá em busca de ajuda, peça para amigos, aos familiares, enfim, faça esse movimento, né? Enxergue e faça esse movimento. E, assim, já nas minhas palavras finais aqui, para me despedir também, encerrar, eu queria chamar a atenção aqui e fazer um apelo realmente aos homens, especialmente do nosso meio jurídico, né, para que, assim como nós, levantem-se e falem sobre o assunto. As pessoas brancas que falem sobre o racismo, porque enquanto só nós estivermos falando, enquanto nós estamos aqui doando o nosso tempo, falando sobre violências em 2023, o mesmo tema que a gente falou em 22, em 20, em 19, e se a gente continuar em 2043 fazendo isso, eles estão fazendo sustentações orais no STF, organizando listas para saber quem será o próximo ministro homem a ser indicado no STF, fazendo movimentações em torno do poder para que esse poder seja sempre levante um homem da cadeira e sente outro no mesmo lugar. Então, eu faço isso de forma para que se posicionem. Eu sou um homem antimachista, eu sou um homem antirracista. Eu não participo de eventos que não contem com diversidade, porque, enquanto isso não acontecer, vindo de homens, nós ficaremos falando ao vento. Nós teremos um teto de vidro que nos impede de estarmos sentadas em igualdade de condições na cadeira do STF, de estarmos sentadas em igualdade de condições numa cadeira do STJ. Então, nós precisamos dessa ajuda, para além de flores, para além de parabéns, né, para além do mínimo, que é o respeito, a gente precisa de homens que se posicionem de forma corajosa. Recebeu um convite, pergunte: quantas mulheres há no evento? Quantas pessoas negras há no evento?
não tem a diversidade mínima, infelizmente eu não posso participar. Eu acho que enquanto isso não acontecer, a gente não vai ter uma mudança real. Enquanto só nós brigarmos por nós, assim, enquanto só as pessoas negras gritarem por elas, as coisas não vão acontecer. Então, eu, como uma mulher branca, com todos os privilégios que eu tenho, com todos os privilégios que a cor me dá, porque a gente precisa reconhecer isso, para além do racismo e que o racismo faz com a pessoa negra, o privilégio que a branquitude nos dá. Então, a gente precisa reconhecer. E eu termino só dizendo que só não quer mudança quem está sentado em cima de privilégio. Porque aí aquilo fica como um direito adquirido. E, gente, privilégio não é direito. Privilégio é algo que precisa ser usado com responsabilidade. Então, só para ficar aqui uma fala final, para a gente pensar nisso, para além do nosso umbigo, né? Eu vou levantar da mesa para sentar no meu lugar uma mulher preta. E assim, se a gente não caminhar junto com elas, não tem como, de fato, as coisas acontecerem. Bom, eu quero só compartilhar com vocês que essa banalização da violência faz parte da nossa realidade e faz parte também da nossa responsabilidade. Nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos e por aquilo que nós não fazemos. Nossa lei, né, civil é bem clara. A nossa responsabilidade civil é por ação e é por omissão. E muitas vezes, estou falando aqui por mim, e por um lugar de privilégio, né? Muitas vezes nós nos omitimos para não termos, né, trabalho, para não termos algum dissabor. Isso acabou. Esse momento ficou para trás. Nós não podemos nos calar quando nós vemos alguma coisa errada. Isso é na vida. Né? Ah, mas não me diz respeito porque é a família do vizinho. Ah, problema dela, porque depois, se eu me meto, depois acaba tudo bem e eu fico sem graça, eu fico como, né, a bisbilhoteira da família. Não existe isso. Você tem que agir como se fosse com você ou com alguém, né, que da sua casa que você preza muito. A gente sempre tem que ter esse olhar, né, para com o outro, de nos colocarmos no lugar dele. Então, eu acredito muito, acredito mesmo nessa violência vigiada, né, onde nós estamos vigiando, estamos vendo, observando e não fazendo nada, mas só falando, mas o Brasil é assim mesmo. Nós temos que fazer um trabalho de formiguinhas. Olhamos, ouvimos, achamos que isso está acontecendo no nosso trabalho, nas nossas casas, nós temos que denunciar. Estamos num ambiente social, eu já passei por isso. Estamos numa sala profissional, né, numa sala de professores e professoras, ouvimos um comentário que não é legal, nós temos que falar. Nós temos que falar. Eu acredito muito nessa proatividade da sociedade, cada um fazendo de verdade o seu papel. Eu acho que, assim, a gente consegue realmente reverter todo um cenário, né, de violência que está, assim, desesperador. Como eu disse no início, não vejo muito que tem que ser comemorado hoje. Então, e quero finalizar agradecendo a oportunidade, já ansiosa por um novo encontro, para a gente continuar esse debate. Muito obrigada. É difícil falar depois de a Silvia e da Dani falaram tudo, absolutamente tudo que eu acredito. Eu acho que as mudanças realmente só acontecem quando elas atingem um determinado ponto, uma determinada porcentagem da sociedade que tem coragem de se manifestar e falar. Então, esse convite da Silvia e da Dani falando, falem, ouvir um comentário, se manifeste, se pronuncie, questione, isso é fundamental, eu concordo inteiramente com isso. Então, os meus 2 conselhos vão nessa mesma linha. Mulheres, cuidem umas das outras, cuide de você e cuide da sua irmã, presta atenção na outra, ampara a outra, pergunta o que ela está precisando, pergunta como é que você pode ajudar, vão juntas fazer as coisas, acredite no potencial. Enfim, né, 2 mulheres juntas, 3 mulheres, 4 mulheres, quando se juntam, enfim, uma é amparo, é esteio para a outra. Então, ampare a sua irmã. E para os homens, vem para a luta. Levanta da mesa dos escarnecedores, não repete a piada, não ri da piada e não fica calado. Fala, tem coragem de falar. Isso é machismo, isso não é legal. Eu sei que a gente, quando está em minoria, parece que a gente é o chato, etc. Mas essa minoria, olha, quando a gente atinge, isso tem livro explicando, né, quando é que as mudanças acontecem, quando a gente atinge assim,
30% do corpo social que tem coragem de se manifestar, de repente a chave muda. Eu tenho certeza, Silvia, nós vamos mudar no tempo das nossas filhas, no nosso não sei, mas não vai demorar 300 anos, não. Mas a gente tem que se manifestar, falar. Não quer falar se eu sou feminista porque ficou com vergonha, fala sou antimachista, sou antirracista, quero uma vida igual, quero um mundo igual para todo mundo. Eu acho que esse tipo de coragem, eu sou positiva, eu sou meio poliana, eu acho que eu sinto que a gente, cada dia, se torna mais consciente. E também, Silvia, concordo inteiramente, me irrita muito, me irrita perder tempo, entre muitas aspas, ainda debatendo isso. Quando a gente deveria estar debatendo direito penal econômico, lavagem de dinheiro e a próxima vaga para o STF. Né? Só o fato da gente estar aqui discutindo isso libera, como a Silvia disse, os homens para estarem discutindo quem vai ser o próximo ministro, quem vai ser seu próximo representante e etc. Mas eu, por outro lado, também sinto que a cada conversa nós vamos nos esclarecendo. A cada vez que eu te ouço, eu aprendo, eu entendo, eu saco uma coisa, eu tenho uma percepção, e essa clareza ela vai chegar num ponto da sociedade em que as coisas, eu acho que vão ter a sua chave de virada. Eu acredito. Bora juntos, é isso. Fê, só quebrando o protocolo, eu queria dedicar essa nossa conversa aqui para as nossas 4 meninas. Patrícia tem 2, Dani tem 1 e eu tenho 1, para que elas não tenham que estar aqui daqui a 10 anos falando de violência e falem de dinheiro, de patrimônio, de empresa, de direito penal econômico e falem do que elas quiserem. Né? Então, dedicando aqui para as nossas meninas essa live e esse nosso dia de luta hoje. É isso mesmo. Vamos dedicar para o nosso futuro, para as nossas meninas que estão vindo aí e farão tudo isso acontecer, com certeza. Vou reforçar aqui para vocês, mulheres que estão nos assistindo, que quem se matricular hoje ganha um curso de extensão, hoje e só hoje, além de desconto, tá bom? Não esquece de pegar o material que as professoras deixaram via o QR Code, tá bom? Tem coisa legal lá para vocês. E vamos fazer acontecer, gente. Vamos parar de sofrer, porque a gente não nasceu para sofrer, a gente nasceu para viver e viver com dignidade, com felicidade, com igualdade, com liberdade. Vamos ser a mudança que a gente quer ver, não é não? Obrigada, pessoal. Obrigada, time. Obrigada a todos vocês e estamos juntos nesse projetão aí, tá bom? Até o próximo evento.